Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Ciquetone. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem o vídeo, compartilhem nas redes sociais, que ajudem-nos, seja pelo Pix, seja pelo Apoia-se, ou seja pelo Valeu, e que principalmente rezem por mim, certo? Essa questão da ajuda do Pix, do Apoia-se, do Valeu, tornou-se agora muito mais importante porque eu tenho várias despesas médicas, certo? Só no final do mês passado, do início desse mês, eu já viajei 2 vezes, certo? Fiz uma consulta médica e eu vou fazer outra consulta agora no fim da semana, certo? O meu plano de saúde não cobre todas as despesas, certo? Então eu agradeceria a todos de antemão. Pois bem, um assunto que muito está sendo questionado é acerca do papel da CNBB e do clero nessas eleições. E é uma das coisas que os meus amigos mais comentam, né? Que inclusive eu vi ontem que a CNBB fez uma nota condenando o uso político da religião, né? Não deve haver o uso político da religião, né? Veja. Em primeiro lugar, o que acontece é o seguinte: a CNBB é uma entidade que, como todos já sabem, tem uma influência desproporcional da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela, em primeiro lugar, enquadra-se nessa característica que é muito forte, né? Digamos assim, na Igreja Católica após o Vaticano II, nas várias tendências, não apenas na esquerda, por parte da esquerda, mas principalmente por culpa dela, que é essa de fazer a Igreja Católica servir aos fins de outrem. Por exemplo, a teologia da libertação, que é uma instrumentalização do catolicismo ao fim de uma ideologia que é o comunismo. Certo? E nisso, a CNBB tem uma tendência muito forte já de décadas a isso aí. Em certos momentos ela até atacou a esquerda, como por exemplo no caso do PNDH3, mas isso parece ser coisa do passado, porque existe uma nova geração de prelados brasileiros ligados a uma teologia da libertação desconstruída, que passaram por lugares como a FAGE, pela Unicinos, que tratam dessas questões relacionadas à pauta sexual pós-moderna. Porque todos sabem, e eu já falei aqui várias vezes, né, que a esquerda ela teve um deslocamento da política econômica para a política sexual. Certo? Uma tendência da atual esquerda, especialmente da esquerda, inclusive da esquerda que gravita em torno do marxismo, do paramarxismo. A transferência da pauta econômica, da política econômica para a política sexual. Isso e Michael Jones mostram o que aconteceu desde os cursos do Foucault em Berkeley, né? Então, esse é um ponto, esse é o seu primeiro ponto, certo? Agora, você tem no caso, muitos dos padres que falam dessa instrumentalização da política, quase todos eles são esquerdistas, que na verdade são favoráveis ao PT, e não entendem que no caso o que você tem é um mal menor e um mal maior, que é uma ameaça a não só a todos os valores católicos, como mesmo ao catolicismo em si. Porque você já tem essa tendência na América Latina de uma perseguição generalizada ao cristianismo. E é algo que já está se materializando no Brasil, como por exemplo naquele ocorrido em Curitiba. Em uma igreja de Curitiba. Tá? Que o nosso amigo César Melo foi quem comandou a denúncia. Que agora é deputado estadual e o malfeitor em questão também é deputado estadual. O César disse que vai fazer a vida daquele sujeito cada vez mais difícil. Oremos. Agora, mas na direita, por parte do clero de direita, a situação não é tão diferente. São raros
os padres que têm coragem de dizer não vote em Lula, ou muito mais vote em Bolsonaro. Muitos, inclusive, têm um discurso extremamente elíptico, né? Não votem em candidatos que são contra isso. O Ícaro estava até comentando, não votem em candidatos que são contra aquilo. Mas eles não indicam, o que é uma coisa extremamente necessária, porque o PT é um partido que, em primeiro lugar, tem como pilar as regiões historicamente mais católicas do Brasil. Em segundo lugar, ele tem como pilar a população ignorante. Esse novo turno, esse primeiro turno, comprovou isso cada vez mais. É que a maior correlação existente entre algum segmento social e o voto no Bolsonaro é a boa instrução. Em regra, quem é bem instruído vota no Bolsonaro. Mais de 60% das pessoas com nível superior votam no Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Certo? E no segundo será ainda maior. No segundo turno será ainda maior. Vocês podem ter certeza disso. Ou seja, em grande parte, o voto do PT é o voto dos setores mais ignorantes da população brasileira e que são também, em grande parte, os setores mais católicos, lamentavelmente. Certo? E nisso... Agora, nisso essas pessoas... Eu não... Agora, claro, não são todas as pessoas, não são todos os católicos desse setor que fazem isso por boa fé, por ignorância. Muitos também fazem isso por maldade, porque tem conhecimento e tem consciência do que realmente acontece nesses meios do PT, da esquerda, né? Mas esse tipo de gente simplesmente está colocando muitas vezes lealdade, estão fazendo a mesma coisa que Esaú, né? Eles estão trocando, no caso, fazendo aqui uma analogia, a salvação eterna por um prato de lentilhas. Lamentavelmente é isso que acontece. Então, você vê que mesmo os padres mais conservadores não estão tendo uma posição tão firme assim. Se alguém puder mencionar aqui algum padre que falou inequivocamente, univocamente, vote no Bolsonaro, ou ao menos não votem no Lula, eu peço que vocês mencionem aqui neste comentário. Agora, voltando à mensagem inicial desse vídeo, a grande razão pela qual a Igreja Católica está em uma situação tão triste é o fato de que ela deixou de lutar pelas próprias causas e passa a lutar por outras coisas, pelos interesses de outrem. No caso, você vê que isso quase sempre são os interesses de algo ruim. E é por isso que o protestantismo cresceu tanto, porque o clero brasileiro nem ao menos tenta se defender dos evangélicos, o clero nem ao menos tenta fazer sequer apologética contra os evangélicos. Por quê? Porque eles estão mais interessados nos interesses de outras coisas, na defesa de outras causas, certo? Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo.